Ok, vamos lá então, pessoal. Para o vídeo não ficar assim muito longo, muito pesado, eu vou dividir em 2 pontos pelo menos, tá? Estávamos falando da administração indireta e eu ia começar a falar justamente do regime jurídico administrativo. Ah, mas isso é outra matéria? Não. Como eu falei lá no começo do curso, as matérias de direito administrativo não se excluem, ao contrário, elas vão cada vez se unindo mais, tá? Uma tocando na outra e todas se juntando para formar aí uma coisa só. A matéria de direito administrativo tem esse detalhe. Muito bem, as autarquias, por serem pessoas jurídicas de direito público, também detêm uma série de privilégios. Também sujeições, professor? Sim, sujeições. Isso é a característica básica do chamado regime jurídico administrativo, lembra? Já falamos sobre isso, não vou aprofundar. Mas ele se caracteriza principalmente por haverem, para a administração pública direta, privilégios, prerrogativas e sujeições, obrigações, que os particulares não detêm numa relação jurídica. Estão lembrados disso? Muito bem. É isso que nós vamos tratar de novo. A autarquia também detém esses privilégios, tá bom? Ela também. Por quê? Por ser uma pessoa jurídica de direito público, que está ali prestando um serviço público. Então, ela acaba também tendo esses mesmos privilégios, essas mesmas prerrogativas que detém a administração direta. Tudo bem? Justamente por estar prestando serviços públicos. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que nós teríamos aí? Primeiro, a chamada imunidade tributária em relação a impostos, tá? Do mesmo jeito que os entes da administração direta, as autarquias também não têm essa possibilidade de cobrança de impostos entre os seus entes. Então, a imunidade tributária em relação a impostos está onde? Está no 150 da Constituição. Veja bem, lá está escrito assim, eu só vou ler para falar para vocês. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada, é proibida a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 6º, instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Quer dizer, entre União, Estado, Federal, municípios, um não pode cobrar imposto do outro. A autarquia entra nisso. Também não é possível, tá? Está onde? Num parágrafo 2º do 150 que diz assim: a vedação, a proibição do inciso 6º, que eu acabei de falar, se estende, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Então, fica aí a informação para vocês, tá legal? Muito bem, então vamos lá. Um dos privilégios da autarquia, então, é não haver cobrança de impostos. Então, não vai ter pagamento de impostos federais, estaduais ou municipais. Tudo bem? Ótimo, maravilha, muito bem. Também detém os privilégios, né? Ou prerrogativas com relação ao âmbito processual previsto no Código de Processo Civil. O artigo 123 no Código diz assim, que a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Então, nós já temos mais um privilégio, que é o prazo em dobro para as autarquias atuarem em processos, tá bom? Nas suas manifestações processuais. Muito bacana, boa. Então ele age, a autarquia tem para ele, estaria incluído e tem os privilégios da chamada fazenda pública. A fazenda pública detém esse tipo de privilégio e também as autarquias vão deter esses privilégios. São privilégios, tá bom? Outro ponto importante com relação às autarquias é a responsabilização dessas entidades. Preste atenção. Como elas são entidades autônomas, lembra-se disso? Do mesmo jeito que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já diria o Homem-Aranha. É por aí. Do mesmo jeito que ela é uma pessoa de direito público, autônoma, independente da entidade que as criou, seja a União, Estado ou município, elas também detêm uma responsabilização própria. Se ela cometer algum ato que traga prejuízo a alguém, a um particular, ela responderá pessoalmente por isso. Então, a responsabilidade das autarquias é só delas. Como assim só delas?
A União, vamos imaginar que seja uma autarquia federal criada pela União. Muito bem. A União não será solidária com a autarquia na hora da responsabilização. Não, não será. Então a autarquia responderá pessoalmente, sim. E a União vai ter que ajudar? Não. A princípio, não. Não há responsabilidade solidária por parte da União. Tudo bem? Tá legal? Agora, pode haver sim uma responsabilidade subsidiária. Subsidiária. Se a autarquia não conseguir honrar com a responsabilização, vamos imaginar uma responsabilidade civil, então um valor a ser pago, se ela não tiver patrimônio suficiente para arcar com essa responsabilidade, aí sim a União vem e subsidiariamente, em segundo plano, secundariamente, ela teria que auxiliar então e responder junto com a autarquia. Mas veja que é de forma subsidiária. A responsabilidade, então, pertence à própria autarquia, tá ok? O Estado só será chamado de forma subsidiária. Tamo feito? Beleza? Fácil isso. Muito bem. Outro detalhe é que também a autarquia, por ser pessoa de direito público, ela não se submete ao regime falimentar, quer dizer, ela não pode falir, ela não pode quebrar, entendeu? Não pode abrir falência, isso é interessante, tal como as demais entidades da administração direta, tá? Muito bem. E como que é a competência aí para se julgar casos envolvendo as autarquias? Ora, depende. Se for uma autarquia federal, entra o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, lembra? E o 109, ele trata justamente das ações que são de competência da Justiça Federal. Então, revendo, se for uma autarquia federal, a responsabilidade para processar, a competência para processar essa autarquia é a Justiça Federal. Se for uma autarquia estadual, é a Justiça Estadual. Tudo bem? Se for uma autarquia municipal, como é o caso em Araçatuba, do DAIA, Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, que é uma autarquia estadual, tá ok? Não tem justiça municipal, né? Então, também estadual. Isso tudo seguindo a própria legislação e o que está lá na Constituição Federal. Muito bem. Um outro ponto importante que a gente tem que falar quando se fala em autarquia, tirando aquelas que eu já enumerei para vocês, o INSS, Banco do Brasil, IBAMA, muito bem. Nós temos também hoje as chamadas agências reguladoras. Muito importante falar da agência reguladora. Pessoal, as agências reguladoras, elas são autarquias que foram criadas para fiscalizar, supervisionar serviços públicos que eram do Estado e que agora se submetem a entidades, a pessoas jurídicas privadas, tá? Então, muito importante a existência dessas agências reguladoras. De novo, elas existem para fiscalizar as pessoas de direito privado que prestam serviços que anteriormente eram públicos, tá? E, em tese, você pode até entender que muitos desses serviços ainda são públicos, já que são oferecidos ao povo, ao público. Muito bem. Vamos tratar um pouquinho sobre isso, tá legal? Essa é um ponto muito importante. Em primeiro lugar, essas agências reguladoras são espécies de autarquias, tá? Elas existem, então, como objetivo básico, regulamentar, fazer a regulamentação. Regulamentar, não é fazer lei. Lei é outra coisa. Estamos fazendo regulamentação. Como assim? Lembra que eu falei que a administração indireta, ela atua por descentralização? Lembra daquela ideia? A administração direta é centralização, a indireta, descentralização de atividades do Estado. Ora, se é descentralização, ela não poderia fazer as leis. Ela pode regulamentar. Regulamentação é outra coisa. Controle e fiscalização da execução desses serviços. Tudo bem? Muito bem. Elas são autarquias chamadas de regime especial, tá? Porque ela tem essas características que nós vimos das outras autarquias, mas ela tem algumas características extras a mais, tá bom? Muito bem. Por que a mais? É de regime especial porque ela tem o que a gente chama de privilégios específicos, tá? Bem específicos. Como assim? Preste atenção. Primeiro, estabilidade para os seus dirigentes. Como assim? Os gestores, os dirigentes das agências reguladoras, eles têm uma espécie de estabilidade. Cuidado, não é a estabilidade que o servidor público detém. O servidor público,
ele passa em concurso público, ele presta concurso público, ele tem um cargo público e após 3 anos de exercício ele se torna estável. Ele pode ser mandado embora, mas apenas sob circunstâncias específicas que estão lá na legislação. Não é essa a estabilidade que eu estou falando, não, porque o dirigente da agência reguladora, ele não tem essa estabilidade funcional, mas ele tem uma estabilidade quanto ao mandato, tá? Então ele tá dirigindo a essa agência reguladora e ele tem um mandato, muito bem. Esse mandato, em várias agências reguladoras, tem um prazo pré-determinado. Como assim um prazo? A lei que criou a agência reguladora pode determinar o prazo em que seus dirigentes ficarão no cargo. Então o presidente de uma determinada agência reguladora, ele tem, teoricamente, um prazo determinado na lei e ele não pode ser retirado deste cargo até o final do seu mandato, pelo menos a princípio. Então essa seria o que a gente chama de estabilidade para o gestor da agência reguladora. Isso demonstra o caráter de autonomia da agência reguladora diante do poder que a criou, entendeu? Lembra quando eu falei lá atrás de autonomia administrativa? Então, as agências reguladoras têm ainda mais, é um privilégio ainda maior, uma autonomia ainda mais ampla. Porque o presidente da República, que é quem indica o gestor para uma agência reguladora, ele a princípio, no caso federal, né, óbvio, ele não pode tirar o gestor enquanto não acabar o seu mandato. Isso demonstra claramente, isso dá ainda mais eficiência ao caráter de autonomia dessas entidades. Claro que vai variar, tá bom? Vai variar um pouquinho, a lei é que vai determinar quanto tempo é essa gestão. Outro detalhe importante com relação a isso, eu falei que o presidente da República determina quem vai ser o gestor, né? O dirigente dessa agência reguladora. Mas ele decide, ele escolhe, mas a escolha dele se submete ao Senado, viu? O Senado Federal, ele avalia e eles determinam, fazem uma votação, tá? Para determinar se eles aceitam ou não esse nome. Geralmente aceitam, não costuma haver aí maiores dificuldades com relação a isso. Mas há essa participação do Legislativo. O Senado Federal tem que votar aceitando a indicação. Tudo bem? Muito bem. Bem prático isso. Isso está onde, professor? Bom, isso você vai encontrar no artigo 9º da Lei 9.986 de 2000. Isso está no texto que eu mandei para vocês, tá ok? Lá você tem o artigo 9º falando sobre isso, tá certo? Um outro detalhe interessante com relação às agências reguladoras é a gestão da sua autonomia financeira. Há uma ampliação da autonomia financeira, tá bom? Porque os recursos para as agências reguladoras, eles se oferem de rendas por intermédio de várias fontes de arrecadação. Isto é, o dinheiro para a agência reguladora vem de vários locais. Por exemplo, primeiro, a lei que criou vai determinar de onde vêm esses recursos. Mas você tem, por exemplo, a cobrança de taxas para fazer a fiscalização desse serviço que ele presta. Você tem a cobrança de multas, tá? Porque se por um acaso a entidade não cumpre com a sua obrigação, a agência reguladora pode multá-la e essa multa entra como recurso para a agência reguladora. Você tem também a cobrança, muitas vezes, de valores de multa por causa dos convênios que são celebrados, tá? E ainda a transferência de verbas do Fundo de Desenvolvimento. Então, as verbas vêm dos fundos para as agências reguladoras, então é um orçamento bastante razoável. Tudo isso previsto em lei, tá bom? Outro ponto que é importante, porque já que essas entidades fazem a regulamentação desses serviços públicos prestados por particulares, eles têm também um chamado poder normativo. Veremos sobre os poderes da administração em breve. Mas o poder normativo, esse poder normativo é justamente a possibilidade, por parte dessas entidades, de uma competência, né, para regulamentar as matérias destinadas a ela. Agora, cuidado, ela vai regulamentar isso, criando normas, regras, mas ela não pode fazer lei, a reserva de lei. Isso é só de competência no caso da União. Então, só a administração direta é que pode legislar sobre aqueles serviços públicos. Tá entendido? Vamos aqui imaginar a ANEEL, a Anatel, tal, a ANAC. São entidades, são agências reguladoras que fiscalizam esses serviços de telecomunicação, de aviação, de energia elétrica, de águas.
mas elas não podem fazer lei. Só quem pode fazer lei é a administração direta através do Poder Legislativo. Tudo bem? Mas ela pode, em cima dessas leis, regular como vai ser aplicado sobre isso. Tá? Muito bem. É possível também isso tudo para vocês. Tá? Vamos lá. Para a gente fechar esse pedaço, que algo que é muito interessante com relação às agências reguladoras é o prazo de quarentena. Olha que interessante. Quarentena? Mas quarentena não é o que nós estamos passando? Pois é, né? Entenda aí o coronavírus. Bom, essa quarentena é para os dirigentes das agências reguladoras. Sim, para os dirigentes. Preste bem atenção. Essa quarentena, apesar do nome de quarentena, a impressão que passa esteja de 4 meses, sim, às vezes é, mas não tem que obrigatoriamente ser de 4 meses. Traduzindo, o que é essa quarentena? É um período em que os gestores das agências reguladoras não poderão, ao fim do seu mandato, ao saírem do seu mandato, atuarem em empresas particulares das áreas justamente onde eles regulavam, onde eles eram gestores de uma agência reguladora. Então você imagina o sujeito responsável por telecomunicações, por exemplo. Ele era o gestor da Anatel. Ele, ao final do seu mandato, ele não pode encerrar o mandato na Anatel e aí trabalhar para Vivo, para Claro, para Oi, para uma TV. Ele não pode. Por quê? Porque esses gestores detêm informações privilegiadas sobre todo aquele ramo de negócio, sobre todas aquelas atividades envolvidas por várias entidades. Lembre-se que a prestação de serviços públicos por empresas particulares não é feita por uma única empresa, mas muitas vezes por várias empresas. O exemplo é a atividade de celulares, por exemplo. Então você tem muitas entidades, muitas pessoas jurídicas. Ora, o gestor detém muitas informações. Se ao fim do mandato ele vai para uma dessas empresas, ele vai com informações privilegiadas. Então, para regularizar isso aí, para que não haja aí uma distorção, esses dirigentes obrigatoriamente deverão passar por uma quarentena. O que é essa quarentena? É um período, pelo menos aí, a grosso modo, de 4 meses, em que eles, após saírem do mandato, não podem entrar diretamente numa outra empresa particular para ser gestor ou trabalhar nessas empresas. Está entendido? Não podem prestar serviços em empresas que justamente atuavam na área em que eles eram gestores de uma agência reguladora. Bem justo, é compreensível, uma questão aí de bom senso, tá bom? Diante disso, eles têm direito a uma remuneração compensatória, afinal de contas deverão ficar aí meses parados, e então como é que eles vão sobreviver? Então, a própria lei determina que eles terão direito a uma remuneração compensatória. Para vocês terem uma ideia, na ANP, Agência Nacional do Petróleo, o prazo de quarentena é de 12 meses. 12 meses, sem que o dirigente da ANP, após o fim do seu mandato, possa vir atuar em qualquer área que envolva petróleo. É claro, tá ok? Então, fica bem definido isso, tá certo? Então, a quarentena é uma das exigências para quem for gestor de uma agência reguladora. E como é que ele vai deixar o cargo, esse gestor, nas agências reguladoras? Simples. Ao fim do mandato. Ao fim do mandato. Acabou o prazo do mandato, ele sai e aí pode-se colocar outro. Ele pode até, se a lei permitir, retornar. Pode ser, é possível. Mas, a princípio, ele tem que sair. Outra coisa é se ele cometer algum crime. Tá? Crime ou alguma atividade de improbidade administrativa, mas tudo isso por sentença. Se for confirmado em sentença, ele pode vir a perder o cargo antes do final do mandato, tá? Lembre-se que até pode ser crime, tá certo? Então, fica aí as regras básicas, né, para a gente trabalhar com as agências reguladoras. Pessoal, eu coloquei para vocês várias agências reguladoras, ou pelo menos as mais importantes delas, tá? Para que vocês, naquele material de leitura, possam verificar os maiores detalhes. Não quero me alongar demais, porque senão o vídeo acaba ficando muito grande e fica difícil de salvar. Então eu peço, por favor, para que vocês analisem aquele material escrito que eu estou enviando para vocês, tá? E ouçam o vídeo quantas vezes precisarem, tá certo? Me deem um retorno, se receberam, se está tudo certo, se conseguiram ver bem o vídeo, se o volume está adequado, se a imagem está adequada, tá certo? Leiam o material, tá? Que eu estou enviando para vocês. Lembrando, eu vou mandar todo esse material no WhatsApp de vocês.
vou mandar no e-mail da sala, de cada uma das salas. Vou enviar e vou criar, vocês vão ver, uma sala virtual no Google Classroom para que vocês possam acessar e colocarei o vídeo também no YouTube. Então, por favor, verifiquem aí qual que é a melhor forma para vocês visualizarem e estudarem. Nós temos várias plataformas disponíveis, vejam o que vocês acham mais interessante para vocês, tá bom? Nós vamos aí tentando aperfeiçoar isso, tá certo? Mas estudem, não deixem de ver. Nos horários das nossas aulas eu estarei à disposição no WhatsApp para responder qualquer dúvida, inclusive, se quiserem, podem colocar perguntas no Classroom, eu respondo também, não tem problema, e inclusive no vídeo do YouTube. Aí eu peço para que vocês, quando receberem o vídeo, por favor, se inscrevam no vídeo, toquem o sininho, deem o like, compartilhem e façam os comentários da sua pergunta. Nossa, parecendo youtuber. Mas é isso, paciência. Podem fazer perguntas também no final do vídeo lá nos comentários. Façam seus comentários que eu vou acompanhando, tá certo? Forte abraço, obrigado pela paciência. E logo, logo, mais um vídeo, mais um material para vocês, tá ok? Forte abraço, bons estudos, tá?